escalas têm que estar na ponta do seu dedo e da sua língua. Sabe, quando a gente pensa em escala, a gente tem que vomitar isso. Tem que ser tão automático. Tanto faz se a gente estiver falando de escala maior ou de menor, mas eu vou focar aqui em escala menor, porque hoje nossa conversa está sobre escala menor. Toda vez que a gente pensa em escalas, os seus dedos têm que saber tocar essas escalas e a sua língua tem que ter automatização. Na verdade, não é a língua, né? É que você fala rápido porque o pensamento está muito rápido. Então, na verdade, tem que estar internalizado o teu entendimento daquela escala. Porque isso é parte essencial do entendimento harmônico que você vai estudar mais para frente. E também, quando a gente pensa na ponta dos dedos, porque isso é parte essencial de construção técnica do teu instrumento. Então, uma vez que a gente começa a estudar as escalas, nós precisamos ganhar muita intimidade com elas. A gente não pode esquecer mais desse assunto. Ele tem que nos acompanhar daqui para frente, porque ele é base, é alicerce para uma série de outros assuntos que vai aprofundar ao longo da sua compreensão harmônica, ao longo do seu desenvolvimento de consciência motora, do seu instrumento, consciência técnica. Agora a questão é, por que é tão difícil memorizar as escalas menores, especialmente? Por que a gente fica perdido na hora que a gente está tentando tocar escalas menores, a gente começa a ficar perdido para memorizar elas? Por que a gente fica com dificuldade para ter na ponta da língua quais são os acidentes característicos de cada escala menor? Por que a gente não pensa rápido na escala menor que nem a gente pensa na maior? Porque são dois pontos que a gente tem que cuidar. Existe a memória conceitual e existe a memória prática. Quando a gente fala memória conceitual, é a memória do conceito, da armadura, de vivenciar esse entendimento do ciclo das quintas, da disposição das escalas e os seus acidentes mesmo. A gente tem que tornar isso natural para a gente. Então, existe essa primeira dificuldade de memorizar essa parte conceitual aí, dessa disposição gradativa no ciclo das quintas. E quando a gente fala da memória prática, uma outra dificuldade, uma segunda dificuldade que acontece é porque nós, erroneamente, começamos a estudar a escala lendo. A gente vai estudar a escala lendo a escala escrita na partitura. Se tirar a partitura da escala ali, nós não conseguimos mais tocar no instrumento. Uma coisa poderia reforçar a memória da outra, não é? Mas a gente tem esse costume ruim de tocar a escala lendo. E, na verdade, quando a gente está estudando escala, nós temos que estar estudando sem ler nada, totalmente olhando para o instrumento, totalmente focado na sonoridade, na técnica, na digitação, na postura, na coordenação, no dedilhado. É um estudo focado para o desenvolvimento técnico instrumental. Então, o primeiro ponto é, para de estudar escala lendo. Você tem que memorizar escalas, porque o seu dedo ele tem que criar memória da sequência de digitação, da sequência de teclas, de como ele se desloca no instrumento, no braço do instrumento. Você colocou a mão ali na nota Dó e você fala para o seu cérebro, Dó menor. A sua mão tem que ter memória, você não tem que pensar. Mas isso é construído. A primeira vez que você toca uma escala, você lê, lógico, você vai ler. Acabou. Você vai começar a prestar atenção na parte motora, na digitação, como é que se desloca. Isso vai criando memória tátil do instrumento. E uma vez que você quer fazer Dó menor, ela vai, ela sai. O corpo memoriza a sequência de movimentos que ele tem que fazer. Então a gente tem que estudar escalas de memória na parte prática, de memória, sem ficar lendo, entendeu? E tem que fazer gradativo, né? Uma por dia, uma nova escala por dia. Não acha que você vai memorizar todas de uma vez. Não. E na questão da memória conceitual, você precisa ter um entendimento correto das escalas, de como as escalas menores são formadas, e você precisa fazer exercícios disso para que o contato com elas, o contato diário, torne isso muito natural. Você começa a acelerar o seu pensamento, porque tudo que a gente vê muito, que a gente pensa, que a gente fala muito, fica espontâneo, fica natural. Como que você vai ganhar naturalidade com algo que para você pode parecer extremamente complexo? Memorizar um monte de escala. São 12 escalas maiores e agora 12 escalas menores, então são 24 escalas que eu estou tentando ganhar automatismo e memorizar e saber na ponta da língua e saber na ponta do dedo. Como é que eu vou ganhar isso? Essa facilidade, conforme você praticar. Escala é um assunto que a gente nunca mais pode esquecer. Aprendeu? Tem que carregar para sempre consigo, tanto na prática quanto na memória. Mas como que você vai carregar na memória? Se você estuda um período de tempo ali, faz exercícios e nunca mais vê. Fecha o caderno e não faz mais os exercícios. É impossível.
A gente tem que estar praticando, enxergando. Um período do seu momento ali, do seu processo de aprendizado conceitual, você vai fazer bastante exercício escrito no papel, sim, de escala, vai, ok? E depois você não vai fazer mais. Mas aí, como que eu mantenho a memória disso então? Observando as músicas que você toca, quais são as escalas que estão sendo usadas ali para compor. Toda vez que você pega uma música, já sai analisando, como aqui. Olha essa sequência de acidentes e lembra, dois sustenidos. Dois sustenidos tá lá no ciclo. Quem pode ser? Pode ser essa escala e essa outra. Deixa eu analisar agora. Ah, é essa escala. Outro momento que você vai mantendo isso, ela está treinando escalas. É na vivência, é no contato diariamente, é não deixar esse assunto engavetar. É trazer esse assunto para o teu dia a dia, na hora que você está tocando, o repertório que você está tocando, analisando as melodias, analisando os acidentes, analisando a tonalidade, analisando se você vai fazer um tipo de improviso, qual a escala que você pode usar aí na base da improvisação. É mantendo esse assunto fresco no teu dia a dia, na sala de aula, na hora que você está estudando. Mas esse é o momento que eu estou falando, onde você vai manter fresco. Antes você tem que passar pelo momento de fazer exercícios, de treinar, de conhecer esse assunto. Conheceu? Vai fazer a manutenção de tornar isso sempre no seu dia, de trazer isso sempre para o dia a dia da sala de aula, de qualquer música, porque todas as músicas, ou pelo menos a maior parte delas que você vai estudar, seguem uma escala. Mesmo as músicas que são atonais, que é um repertório pequeno, mas pequeno. É que diante de tudo que você vai estudar, o repertório atonal ele é menor, você vai ver. Mas mesmo o repertório atonal tem passagens escalares, então dá para você pensar, dá para você encontrar padrões em escalares. A gente tem que acostumar a pensar sobre isso, não dá para largar esse assunto, ok? Lembra sempre disso. Aprendeu escala, isso entra pro meu dia a dia, nunca mais eu paro de pensar. Em todo repertório que eu for tocar, eu tenho que encontrar as escalas que estão ali. Estão dando base para a ideia melódica, porque o compositor pensou nela. Eu tenho que praticar escalas, eu tenho que estudar escalas, ok? No processo de manutenção. Antes disso, tem que fazer as vivências, tem que fazer os exercícios, ok?